Senhoras e senhores, tudo bem? O bicho tá pegando. Uma conversa de Lula e Moraes deixou hoje algumas pessoas aí apreensivas para 2026, né? O que que o Lula pensa sobre 26, sobre a direita? O que que ele está pensando, hein? Diz para mim. Pois nós vamos saber agora o que que o Lula está pensando aí para 26. E ao lado de quem, né? Ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Você vê se essa conversa foi boa, hein? Vê se foi boa. Nós vamos trazer para vocês essa conversa dos dois e as urnas eletrônicas. Muitas pessoas dizem para a gente o seguinte: eu não vou votar porque eu não acredito nas urnas. Pessoal, nós temos que votar. Idosos, todo mundo tem que votar. Temos que votar. Mas eu não acredito. Pessoal, se você não votar, a esquerda vai votar. E aí só vai ter voto da esquerda. Aí vai ser muito fácil provar. A direita não veio votar, a esquerda veio votar. É claro que a esquerda vai ganhar desse jeito, né? Vai ter voto da maioria da esquerda. Pronto. Vocês entenderam? Então é preciso votar. É preciso. Eu sempre vou exercer o meu papel de votar. Sempre. Sempre. Mesmo se eu chegar até lá, né? Diz que se tudo der certo na nossa vida, seremos idosos, né? É, isso aí. Tomara que eu consiga. Tá faltando ainda aí. Tá faltando 15 anos ainda. 15 anos. Então, vai fazendo as contas aí a minha idade, hein? Vamos lá, parece que tem mais um pouquinho, né? Então, nós temos que votar, cara. Exercer a cidadania nossa, o sufrágio, né? Sufrágio é o direito do voto. Vamos ver o que, que o Lula falou aqui para o ministro Alexandre de Moraes? E essa conversa vazou, pessoal. E o Lula está preocupado. O Lula está preocupado com aquela frase do Bolsonaro: me dê metade do Senado, me dê metade da Câmara, que eu mudo o Brasil. O Bolsonaro está articulando senadores para agora, 27. Né? 26 assumir 27, né? E olha, o quadro está bom. Brasília, Michele, acho que é o Ibanez. Temos o seu Sebastião também, né? Quem não quiser votar no Ibanez, vote no seu Sebastião, que vai estar votando também. Mas temos ali a Michele, temos o Gaye em Goiás, temos no Rio de Janeiro o governador, né? Cláudio Castro, o Flávio Bolsonaro, né? Temos em São Paulo também nomes bons. O Eduardo, que já está eleito, e também nós temos ali o Salles, para quem quiser votar no Salles, temos também o Derrite, que é bom também. Derrite foi para o PP, né, para poder disputar ali ombro a ombro com o Eduardo. Então nós temos sim, tantos pelo Brasil, temos bons candidatos, sim. A Santa Catarina mesmo, teremos a Carol Detone, né? Por enquanto, ela está definida já, né? Inclusive, o Jorge Seif esteve aqui, né? Esteve aqui, e ele disse que ele já vai apoiar a Carol Detone para lá, que é deputada, então ela merece sim, né? Então, cara, dando certo, tomara que dê essa estratégia do Bolsonaro. E o Lula sabe, olha aqui o que, que o Lula falou aqui. Olha aqui. Lula, olha só, precisamos de maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar com o STF. Petista disse que direita fará muvuca no país se eleger a maioria dos senadores e falou que Moraes quer prender Eduardo Bolsonaro. Aí, ó. Viu aí? Olha a conversa que vazou aí, ó. Durante o encerramento do Congresso Nacional do PSB em Brasília, hoje, o presidente Lula disse que a esquerda precisa se mobilizar para garantir a maioria do Senado em 26. Sem isso,
Disse o petista, a parlamentares de direita poderiam avacalhar com o Supremo Tribunal Federal e fazer uma muvuca no país. Lula declarou: muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros, eleger senador da República, eleger deputado federal, eleger senador, porque nós precisamos ganhar a maioria no Senado. Olha só, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. É o Senado, o órgão da República com a atribuição de fiscalizar e, consequentemente, caçar ministro do STF. Dezenas de pedidos de cassação de magistrado foram protocolados, mas sistematicamente são engavetados ali. E Lula disse mais aqui, ó: é preciso preservar as instituições, diz Lula aqui. Ao falar sobre o STF, Lula disse que ter maioria no Senado ajuda a preservar as instituições. Não é que a Suprema Corte é uma maçã doce. Ainda bem, né? Não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem e defendem a democracia neste país. Se a gente for destruir aquilo que a gente não gosta, não vai sobrar nada. Em 26, estarão ali em disputa 54 das 81 cadeiras. Rapaz, é muita coisa. É muita coisa. O que representa 2/3 da casa. Cada estado vai eleger 2. As bancadas de direita, lideradas pelo Jair Messias Bolsonaro, também planejam buscar a maioria. Eles vão fazer uma muvuca neste país, diz Lula. Ao comentar as possíveis sanções do governo dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes, Lula voltou a falar em eleger a maioria do Senado. Segundo Lula, a direita fará uma muvuca neste país se conseguir eleger a maioria no Senado em 26. O presidente também disse que Moraes está querendo prender o Eduardo Bolsonaro. Ah, é? Aqui, o Lula está falando aí, ó, fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Então, aí, ó, o Lula acaba de afirmar, então, que o, o Moraes está querendo prender realmente aí, ó. Abro aspas. Você veja que os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Que história é essa de Estados Unidos querer negar alguma coisa? E criticar a justiça brasileira? Pergunta ele. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade. Eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por quê? Eles vão querer criticar o Brasil? Perguntou de novo. Então, companheiros, lembre-se de que uma coisa importante, em 26 nós precisamos pensar o seguinte: companheiro João Campos, prefeito de Recife, agora ele falou para o João Campos, né? Nós precisamos eleger senadores da República, porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca neste país. Em fevereiro de 25, o senador Eduardo Bolsonaro afirmou que quase 40 congressistas apoiaram a abertura de um processo contra Alexandre de Moraes, sem citar os nomes. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já afirmou que a casa não serve para corrigir o STF e que abrir um processo de impeachment contra o ministro traria ainda mais dificuldade ao país. Até hoje, nenhum ministro foi alvo de impeachment no Brasil. Lula reforçou a preocupação com as vagas no Senado e pediu à militância do PSB, partido de seu vice, Geraldo Alckmin, que reavalie a necessidade de lançar candidatos a governos estaduais. O presidente sugeriu que os partidos de esquerda priorizem nomes competitivos para as eleições no Senado. O PSB nacional passa a ser
presidido a partir de hoje por João Campos, o prefeito aí de Recife, né? João Campos, ele é filho do Eduardo Campos, né? Me chama muita atenção esse rapaz, né? O João Campos, o seguinte, ainda ontem, o tio dele, que é irmão do falecido pai dele, né, que caiu aquele avião, né? Meio estranho. Ele disse o seguinte, que meu irmão foi assassinado, né? Foi, ele disse isso em aqui uma postagem, aqui, ó, tá aqui, ó, né? Tá aqui. Então, só para vocês entenderem, tá aí, ó, né? Olha lá, Eduardo Campos, ó, declarou seu irmão do partido. Olha aí, ó. Esse aí é o pai do João Campos, ó. Que ele era candidato à presidência da República e o avião dele caiu. Caiu. Então, esse rapaz, né, o João Campos, será que ele acha que foi um acidente? Hum? O que ele fala será sobre o acidente do pai dele, né? Que ceifou a vida do próprio pai. Conversas aí a pé de ouvido também, né, pessoal, sugerem que este rapaz ele venha a ser candidato à presidência da República, né? Ele só não vai agora porque ele não tem idade. A mesma situação do Nicolas, né, que também não tem idade. Mas me parece que para o futuro o Lula vai indicar ele. O Lula tem que ganhar de novo, né, para indicar ele, porque se o Lula perder, né, mas ele me parece que tem sim intenção de vir candidato aí à presidência, né? Tem a bagagem do pai, né? Que foi governador, eu acho, lá, né? E essa história, né? Que o avião caiu, ele é o prefeito lá, né? Ele se reelegeu com quase 80 ou mais de 80. Ele é bem avaliado aí, né? No Recife aí. Agora, a nível nacional, ele não chegou nem perto, né? Porque a nível nacional foi o Nicolas, o candidato mais bem avaliado, seguido por Bolsonaro, ali Michele também está ali, o Tarcísio também está ali, né? Tá ali. E o Lula apareceu também, né? Você vê que coisa, né? A esquerda só tem o Lula, né? Não tem mais ninguém. Né? Não tem mais ninguém. Mas o mais bem avaliado nacionalmente no Brasil é o Nicolas hoje, né? Mais bem avaliado aí do Brasil. Tá, voltando aqui. A nossa justiça brasileira, pessoal, está fazendo vergonha. Eu vou te falar alguns pontos. Eu vou chegar no que o Lula falou que o Moraes quer prender o Eduardo. Esses dias ele falou que se ele pisar aqui será preso, o Lula, né? Veja bem, nós temos já o colega lá, o advogado Cacai. Eu falo colega porque é a mesma, né? Não é que ele é meu amigo, não. Então veja bem, pessoal. Esse camarada, ele fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte, olha, o Bolsonaro vai ser julgado até setembro e lá para outubro estará preso. Um advogado falando isso. Que nem advogado da causa é. Ele não tem acesso, ou a gente acha que não. Como que uma pessoa, mesmo um advogado, estando de fora do processo, ele pode sugerir a prisão de alguém? Com prazos, com data. Isso não pode. Ministro do Supremo, que a Globo vai lá, conversa, eles trocam mensagem ao vivo, ali em programação dessa TV. Né? Que Donald Trump já está de olho nela. Também não pode. Como que o presidente da República, ele vai em um evento e ele fala que que o ministro quer prender, vai prender ou coisa assim, um deputado. Isso não cabe ao presidente da República ficar falando isso. A Janja, se você analisar um pouquinho, né? A Janja, com todas as atrapalhadas dela, ela falou uma coisa também no passado, que ela disse o seguinte: o Bolsonaro, se der tudo certo,
Breve, breve, ele vai estar, ó. Falou? Ela falou. Quando estava indicando ali o Flávio Dino, né? Falou. Olha, se tudo der certo aí, logo, logo o Bolsonaro vai estar, ó. Ele que é acostumado a desafiar o Elon Musk e outras pessoas a mais, né? O presidente da China, entre outras coisas. Tá. Então você pode ver que essas pessoas, elas não é que elas têm previsão das coisas. Essas pessoas são poderosas, né? Nós estamos falando, apesar de todos os problemas, de todas as atrapalhadas, mas ela está do lado do presidente. Então, quando uma pessoa dessa fala, subentende que é verdade. Não é uma pessoa que está fora do ciclo. Pelo contrário, ela está dentro do ciclo. Quando um presidente da República fala que alguém vai ser preso, cara, você se sentiria como? Se o Lula falasse assim, ó, eu vou mandar prender o fulano, fulano vai ser preso. Você se sentiria confortável? E o Supremo caminha junto com ele. Se o Supremo não caminhasse com ele, era uma outra coisa. Mas o Supremo, o Lula tá ali, ó, trelado dentro do Supremo. E o que assusta a nós também, principalmente a minha pessoa, é o seguinte: que o Lula já está cochichando com o Moraes e preocupado com 26. E o Lula já falou: se eleger a maioria no Senado, esses caras vão chacoalhar o Brasil. E o que é chacoalhar o Brasil? Que o Lula está querendo dizer? É ter invasões? Não, não. É simplesmente impeachment ministros que colocar a cabeça para fora da toga, conforme o Bolsonaro já disse, né? Você entendeu? É um modo de dizer dele. Ele quis dizer o seguinte: colocar a cabeça para fora da toga, né? É ele desviar da sua função ali e fazer o que alguns vêm fazendo aí, que a gente sabe muito bem. Então, pessoal, o Senado, sendo eleito a maioria para trabalhar, nós precisamos de senadores eleitos para trabalhar. E o trabalho deles é qual? Representar os estados e partir para cima de ministros do STF que, por acaso, né, colocarem a cabeça para fora da toga. Da mesma forma que o STF é o órgão competente para julgá-los. Então veja que eu fico um pouco apreensivo com isso. Porque se um julga o outro, fica um negócio meio bala trocada, né? Porque veja bem, se eles colocam o impeachment do Moraes para andar, e eles podem julgar os outros, eles podem ter um efeito dominó. Ó, agora nós vamos pegar, nós vamos também caçar o mandato de senadores, só para a gente ficar de igual ali. Pode acontecer? Pode. Por isso que Bolsonaro já disse: eu não vou apoiar candidato embaralhado com a justiça. Simples. Eu não vou. Se o Bolsonaro apoiar um cara, claro que não vai, mas apoia um cara que tem um processo no Supremo. Mesmo que o processo for antigo, eles ressuscitam o processo. Ressuscitam. Fizeram isso com o Kassab. Fizeram com o Kassab aí esses dias, né? Um processo dele lá da Lava Jato de 2019, ressuscitaram aí o processo dele. Agora pediu arquivamento, a PGR, eu vi, mas o Supremo não decidiu ainda. Então eles fazem assim: o Kassab coloca a cabeça para fora, eles vão lá e ressuscitam. Tá, Bolsonaro disse: se tiver processo, eu não quero. O cara pode ser bom. Não adianta, pessoal. Pode ser o melhor senador possível. Se o cara tiver processo no Senado, ele fica amarrado. Eles vão bloquear as contas dele, vão mandar a polícia arrombar a porta. Fizeram isso com o Marcos Duval. O Marcos Duval é um exemplo disso. Marcos Duval esteve aqui, tem uns 2 anos que ele esteve aqui nesse canal, ao vivo comigo. E ele disse: somente eu e mais uns 2 lá que não tem processo. O resto é tudo encalangado.
O que aconteceu com o Marcos Duval? Depois disso, meu irmão, começou a vir processo, busca e apreensão, apreenderam o computador, multaram o cara, fizeram o diabo com o cara. Derrubaram as redes sociais dele. É mentira. O dia do aniversário do cara, uma véspera, os parentes estavam tudo lá, a polícia foi lá, pessoal, uma bagunça. Né? Até ele mesmo disse que até a esposa não suportou, largou, né? É feio o trem, pessoal. Não é para qualquer um, não é para qualquer mulher que aguenta isso também, não. Tá? E nem homem. É difícil, pessoal. É difícil o negócio, tá? Ele chegou a dormir lá no Senado, lá, né? Pelo chão para lá. Vocês lembram dessa história aí? Aqui não tinha dinheiro. O Moraes mandou bloquear o dinheiro, o pagamento do cara. Só liberou alguma parte, né? O restante bloqueou tudo. E ele está devendo 50 milhões de reais aí de multa. Hoje já deve estar próximo de 60, porque é juro, né? Paga juro, filho. Paga juro. Então nós devemos ficar, pessoal, esperto com isso. As caixinhas pretas, hein? O Lula viu que tá feio pro lado dele, que na rua ele não ganha. E agora, o que vai acontecer em 26 com os senadores? O que que o STF vai fazer agora? Porque eles estão encurralados. Dizem que eles estão ligando para governador, para um monte de gente, para vir candidato, e eles prometem a Deus e mundo, né? Porque eles são políticos. Eles são políticos. O que vai acontecer? Quem vai eleger mais senadores? O PT ou o PL? Ou o Centrão? Hã? Nós devemos confiar nos senadores do PL? Bolsonaro ficou mais maduro, pessoal. Bolsonaro ficou mais maduro. Tanto, tanto que ele disse, né? Eu hoje, presidente, eu não indicaria mais militares, né? Olha que isso é um amadurecimento. E a gente aprende mesmo. O Bolsonaro nunca tinha sido presidente da República. É diferente você ser senador e você senador e deputado, governador, é diferente você ser presidente da República. A coisa, ele saiu do legislativo e foi para o executivo. O deputado não manda em nada, mal ali nos seus assessores. Agora, presidente da República, cara, é uma responsabilidade grande. Tem poder de mando, assim como o prefeito e como o governador, cargos que mandam, né? Cargo executivo que executa, executivo, o nome já diz, né? Executivo, manda. Então o Bolsonaro aprendeu muito com isso. Ele disse: eu voltando, a coisa vai ser diferente. Da mesma forma que ele está mais calejado, né? Na hora de indicar alguém, né? Na hora de indicar alguém para o Senado, subir em cima de um palanque, eu vote nesse, tem que escolher a dedo. Porque tem muitos traidores, inclusive dentro do PL mesmo. Nós temos deputado e senador dentro do PL que vota no Lula, né? Os projetos do Lula vota no Lula. E na hora de pedir voto, você acha que vai pedir para quem? Para o Lula ou para o PL? Difícil. Então, nós temos que ficar de olho. E as caixinhas pretas, nós temos também que ficar de olho, né? Tem que ser aprovado o voto impresso, né? Tem que ser aprovado. Para tirar essa dúvida da cabeça das pessoas, né? É tão simples, cara, aprovar isso. Bolsonaro tentou, mas a Câmara não quis. Mas ele tentou. Qual o problema de ter o voto impresso? Não tem problema nenhum. Mas estamos vivendo nessa era aí. Vamos ver. 2026 está chegando. Curta, compartilha. Forte abraço.